Bem-vinda! Pode entrar, Dona Sorte. A retomada do Onde Vive a Sua História é uma homenagem. A herança que minha mãe me deixou passa pelo valor que dou ao morar e ao lar que ela sempre nos apresentou através do seu jeito de viver. Bem-vindos aonde nasceu a minha história. A terceira temporada do Onde Vive a Sua História começa aqui, onde nasceu a minha história. Esse apartamento é muito importante na minha vida e eu vou contar um pouco hoje como que eu decidi abrir esse espaço para vocês. Eu percebo que quanto mais eu me movimento na minha vida, na minha carreira, nos meus relacionamentos, eu faço cursos, leio, participo de retiros, tudo isso é super válido. Mas eu sinto que o que dá mais sentido para a vida é o resgate mesmo da minha essência. E por isso que eu quis trazer vocês hoje para cá e mostrar um pouco mais dessa troca que eu faço tanto durante o meu trabalho, onde eu troco lugares, falo de pessoas, de dicas que eu quero dar e acabo mostrando muito de mim através disso. Esse aqui é onde nasceu de verdade a minha história, quem eu sou, de onde eu vim, e cada vez mais eu me sinto caminhando na minha própria direção. Então essa é uma forma de homenagear minha mãe, trazendo vocês para cá, para esse apartamento onde foi a primeira casa que ela teve com meu pai, e também onde eu e meu irmão nascemos e onde ela morou os últimos 20 anos da vida dela, até junho de 2025. Ela era simplesmente apaixonada por esse apartamento. Minha mãe sempre foi muito prática. Na verdade, eu acho que ela tinha uma qualidade que era muito elegante, que ela era prática e descomplicada, sem perder a classe. Ela morou em casas muito maiores durante a vida, depois que saiu daqui, e ela voltou para cá sem olhar para trás. Ela simplesmente se desapegou de várias coisas e foi muito feliz aqui. E eu não estou falando aí de poder de compra, de acervos luxuosos, nem nada, nem de etiqueta. Eu estou falando de saber o que faz sentido para gente. Ela valorizava muito isso, o que fazia sentido para ela naquele momento. Então ela manteve coisas que ela achava que cabia na vida dela de volta aqui e se desfez sem pensar, sem olhar para trás de muitas coisas na vida. Eu acho que isso é uma grande lição que ela ensinou para mim e acho muito valiosa para a gente ser feliz de verdade, saber o que a gente gosta, saber o que a gente precisa manter, mesmo que às vezes a vida nos desafie com muitas coisas, né? A gente pode ter diferentes momentos na vida, mas se a gente sabe o que é importante pra gente, a gente consegue manter isso e levar com leveza e elegância. O que nunca mudou durante a vida toda da minha mãe foi a sua alma hospitaleira. Ela sempre gostou e recebeu muito em todas as fases da vida, não importava a casa que fosse. A gente podia estar num almoço simples em família, ela sempre fazia questão de pôr uma mesa bonita, de arrumar e fazer daquilo um ritual. Até hoje, se eu vou tomar um lanche com a minha filha no meio da tarde, um iogurte, eu ponho a mesa, eu ponho uma louça combinando, eu não consigo sentar de qualquer jeito. Eu acho que isso ficou intrínseco dentro de mim. Eu tenho muito essa imagem, essa recordação da minha casa no dia a dia, num dia comum, na sala de televisão, o Jornal Nacional e minha mãe e meu pai com uma bandeja, com um aperitivo, sempre servido. Ou mesmo numa fazenda no meio do Pantanal, que ela conseguia trazer a classe dela sem pretensão e fazer de qualquer dia comum uma mesa, um lugar com charme, com esse ar de receber que vinha dela, era uma coisa que fazia parte dela.
E acho que eu trouxe muito isso para mim. E ela amava esses momentos em família, e depois que ela se separou do meu pai, ela passou a fazer isso muito para os amigos. Nos finais de semana era ela quem organizava os cardápios, as viagens. Então isso era uma coisa que fazia muito parte dela. Você podia chegar aqui num dia comum, abrir a geladeira, achar que não tinha nenhuma comida, ela conseguia colocar uma mesa bonita e servir um almoço com entrada, prato principal e ainda arrumava uma sobremesa. Então acho que o que fica muito pra gente é essa casa aberta sempre para receber, são os rituais, criar momentos e histórias para qualquer ocasião. E isso acaba dando significado maior a momentos que podiam ser nada, como eu mesmo falei agora aqui. Eu tenho memória de dias comuns no Jornal Nacional. Isso eu acho que faz toda a diferença e mostra o quanto ela valorizava a casa, o lar e todo esse ambiente, né? O quanto isso era importante, quanto foi importante na nossa família. Isso vai além da etiqueta, é um jeito de viver a vida. É criar uma história, uma narrativa para o cotidiano, para o dia a dia. E isso que foi o que ela mais me inspirou e me inspira até hoje. Esse jeito dela receber não era orquestrado, né? Nem cerimonioso, era uma coisa que vinha muito natural. E acho que isso é o mais bonito e valioso. Uma coisa que eu acho muito legal da gente lembrar também da minha mãe é que ela era muito à frente do seu tempo. Acho que talvez por sempre conviver em ambientes rurais, ela era do zero desperdício e da sustentabilidade muito antes de falarem sobre isso. Pra ter uma ideia, eu tenho 50 anos e eu não lembro da minha casa sem reciclar o lixo. E minha mãe adorava ensinar para as pessoas que trabalhavam com ela essas e outras práticas, e as pessoas adoravam ela. E aí a casa dela também era sempre muito organizada. Ela adorava receber, como eu já falei, ela fazia jogos de baralho toda tarde para os amigos dela, que servia 1000 coisas. No dia seguinte você podia chegar aqui às 10 horas da manhã que não tinha nada fora do lugar. Outro dia a gente estava conversando e uma amiga da minha mãe falou que não lembra da área de serviço dela com uma roupa pendurada no varal. E aí a outra falou que não lembra de uma louça na pia. Essa era minha mãe, ela podia receber todas as tardes aqui os amigos para jogar baralho, que no dia seguinte você podia chegar aqui às 10 horas da manhã e não tinha uma louça, uma coisa fora do lugar. E acho que o que a gente pode aprender com isso é que ela não fazia para os outros, para mostrar para ninguém. Era para ela gostava de acordar no dia seguinte, a casa dela tá em ordem, organizada. E isso ensina muito pra gente dos valores que a gente tem com nós mesmos, né? Com o lugar onde a gente mora, com a nossa casa, com esse cuidado que ela tinha, essa atenção para ela. O palco era para ela. A configuração desse apartamento já mudou algumas vezes nos últimos 50 e poucos anos. Quando eu nasci, aqui era o meu quarto, claro, aqui era fechado e a porta era aberta para o corredor, mas ao longo dos anos essa salinha de TV aqui foi bem configurada e acho que era o lugar preferido da minha mãe. Aqui era onde ela gostava de ficar, nas poltroninhas que foram da minha bisavó, onde ela mexia no iPad, no celular, e a televisão, que ela amava ver jogo de tênis. E aqui é onde ela colocava as coisas que ela trazia de viagem. Então é muito cheio de badulaque, cheio de mistura de coisa. Ela adorava os bichos, então pela casa tem muitos bichos. Tem gato, tem coelhinho, tem pássaro. E acho que esse é o ambiente que mais retrata mesmo a minha mãe. Aqui é onde viveu a história da minha mãe. Minha mãe gostava de olhar para a moda, para a decoração, mas ela tinha um estilo muito único e atemporal. Então, ela às vezes mexia na casa, sempre deixava aquela base, mas ela tinha uma almofada nova, uma cor de sofá diferente. E aí, às vezes, você chegava aqui e falava, nossa, acho que eu não gostei muito disso, mãe. Ela falava, não interessa, eu gostei. Ela tinha uma personalidade
e ela sabia o que ela gostava. E isso mostra uma atitude muito única, né? Muito autêntica dela. Ela tinha esse estilo autêntico que eu acho que trouxe para ela também muito pertencimento no morar. Ela passou por vários desafios ao longo da vida toda, claro. Ela se separou do meu pai depois de 30 anos de casada e ter esse lugar para voltar, eu acho que foi muito importante para ela, porque deu para ela esse senso de pertencimento e isso fez com que ela ressignificasse a vida dela de uma forma muito independente, né? Ela fazia as suas escolhas, ela resgatou amizades antigas, ela fez novas amizades, ela criou uma vida nova toda a partir disso, aqui nessa casa. Eu acho que foi muito importante para ela ter aqui como base para sair para o mundo de uma forma diferente. Entra, Dona Sorte! Era assim que minha mãe fazia quando a porta abria por acaso. E aqui era muito comum isso acontecer, porque ela nunca trancou a porta de casa. Desde que eu me conheço por gente, claro que à noite ela trancava, né, quando a gente morava em casa, mas aqui acho que ela nunca trancou. E tinha um golpe de vento do elevador que fazia com que a porta abrisse. Não só aqui, como em qualquer casa. Se a porta abria, ela mandava a gente levantar e abrir, convidar a Dona Sorte para entrar. E falando sobre porta, hall e entrada de casa sempre foi uma coisa bem marcante para minha mãe. Então aqui é vermelho sempre, desde sempre, e dá para ver como você consegue fazer isso com simplicidade. Pinta uma parede vermelho, põe 2, 3 objetos e tá resolvido, né? Aqui a gente tem esse banquinho de confessionário que há muitos anos também acompanha a gente, 2 tamanquinhos que ela provavelmente trouxe de alguma viagem, e sempre nas nossas casas ou era uma porta vermelha, um hall vermelho, na fazenda sempre tinha uma marca na entrada. Eu acho que era um pouco de superstição e um pouco de decoração. Agora é a hora desse lugar dar espaço para outras histórias, outras vidas, porque essa vai viver em mim, na minha família e nos amigos que aqui frequentaram e tiveram o privilégio de viver com essa mulher de personalidade tão forte e única. Levo as lembranças, os aprendizados e os valores que fazem parte de mim para construir a minha história em um novo lugar. O fechamento dessa porta não apaga em nada tudo que minha mãe deixou em mim, nas minhas filhas, pelo contrário. Ela é muito viva em nós, não só pelas lembranças que temos, mas por sua personalidade no viver e no morar. E homenagear a minha mãe ao abrir essa nova porta é algo que tem um significado que vai além de qualquer palavra que eu fale aqui. Eu decidi trazer um pouco mais da minha história nessa temporada, porque eu também vou abrir um novo momento do meu viver. Em 2026, além das casas e pessoas especiais que iremos visitar, eu vou mostrar um pouquinho desse novo capítulo da minha história. Em breve eu mostro aqui para vocês. Aqui, eu aprendi a andar aqui, nessa sala. Aqui foi um aniversário de 1 ano, minha avó, minha bisavó, Natal. Aqui embaixo, andando de velotrol, meu pai e minha mãe. Aqui é aqui embaixo também, no térreo. É isso.